Você já parou para olhar ao redor ultimamente? Em cada esquina, em cada bairro, elas estão lá. Máquinas industriais brilhantes, luzes de LED, totens de autoatendimento e aquele cheiro característico de amaciante pairando no ar. O que parece ser apenas uma conveniência moderna para quem não tem espaço em casa, na verdade, é a ponta de um iceberg bilionário que está redesenhando a forma como você vive, como você mora e, principalmente, como você gasta o seu tempo. Prepare-se, porque o que eu vou te mostrar agora vai fazer você questionar cada metro quadrado do seu apartamento. Esse fenômeno não é um acaso, não é uma coincidência do mercado imobiliário, é uma estratégia de dominação urbana que movimenta cifras astronômicas e que no Brasil explodiu de uma forma que ninguém previu. Desde 2019, o setor de lavanderias de autoatendimento parou de ser um serviço de nicho para se tornar um padrão de consumo. Estamos falando de um crescimento de 44% em apenas 5 anos. Enquanto muitos negócios fechavam as portas, as lavanderias se multiplicavam como esporos. Gigantes como a Omo e a 5ASEC entraram em uma corrida desesperada por território, investindo pesado para garantir que, onde quer que você more, haja uma máquina pronta para engolir suas moedas ou seus créditos no aplicativo. Mas por que agora? Por que o Brasil, um país com uma cultura tão enraizada de lavar roupa em casa, de repente se rendeu ao modelo americano? A resposta curta é: o seu espaço está encolhendo e o seu tempo está sendo confiscado. Mas a resposta longa é muito mais sombria e envolve uma engenharia social e econômica que vem de décadas atrás. Nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, as lavanderias de autosserviço são parte da mobília urbana desde os anos 30. Se você liga à TV e vê um filme gravado em Nova York, lá está ela, a lavanderia de bairro, com suas luzes fluorescentes e pessoas esperando seus ciclos terminarem. Só na ilha de Manhattan e arredores são mais de 2.000 unidades. No Japão e na Coreia do Sul, elas evoluíram para centros de convivência, com Wi-Fi de alta velocidade e cafés gourmet. Mas no Brasil, nós resistimos. Nós tínhamos áreas de serviço amplas, tínhamos sol o ano inteiro para secar roupas no varal e, infelizmente, uma herança de mão de obra doméstica barata que adiava a necessidade de automatização. Mas o jogo mudou. A pandemia de 2020 não apenas trouxe uma obsessão por higiene, ela quebrou o último tabu que restava: o medo do serviço sem contato humano. Aprendemos a resolver tudo pelo celular e a evitar interações desnecessárias, e foi nesse vácuo que os investidores viram a mina de ouro. Eles perceberam que o brasileiro médio está exausto. De acordo com os dados, 40% das pessoas relatam que perdem um tempo precioso de vida com tarefas domésticas, e é exatamente esse tempo que as lavanderias estão te vendendo de volta, mas com um juro alto embutido no preço da conveniência. O consultor de varejo José Duarte é categórico: o perfil do consumidor mudou drasticamente. Antigamente você só levava para a lavanderia aquele terno caro, o vestido de noiva ou o edredom gigante que não cabia na máquina de casa. Hoje o jovem profissional leva a camiseta básica e o jeans do dia a dia. E sabe quem é o maior público desse império? As mulheres. 70% dos usuários são do público feminino, com média de 43 anos e ensino superior. Mulheres que estão na linha de frente da força de trabalho, que não têm mais as 4 horas que uma máquina doméstica leva para completar um ciclo de lavagem e secagem, que, convenhamos, nunca sai perfeito. Nas lavanderias industriais, o processo é brutalmente eficiente. Em 1h30, 10 quilos de roupa saem lavados, secos e prontos para dobrar. E o marketing é agressivo. Eles te dizem que custa apenas R$ 15 por ciclo, que se você colocar na ponta do lápis, sai mais barato do que comprar uma máquina de 3.000 e pagar as prestações de 200 por mês, somando o gasto com sabão, amaciante e a conta de luz que não para de subir. Mas será que é só economia ou será que estamos sendo empurrados para um modelo onde não somos donos de nada, nem mesmo da capacidade de limpar nossas próprias roupas? Pense na redução drástica dos imóveis. Em São Paulo, o tamanho médio de um apartamento de 2 quartos caiu de 58 metros quadrados para 37 em apenas 2 décadas, uma redução de 36% do seu espaço vital.
A área de serviço, aquele lugar onde antes cabia um tanque e uma máquina, simplesmente desapareceu ou virou um apêndice minúsculo na varanda gourmet. E é aqui que o plano se fecha. As construtoras economizam espaço, os investidores de lavanderia ganham clientes cativos, e você, o morador, é forçado a terceirizar uma função básica da vida doméstica. É a uberização do tanque de lavar. Se você acha que a proliferação dessas máquinas é apenas uma resposta gentil à sua falta de tempo, pense de novo. Existe um cálculo frio por trás de cada porta de vidro temperado que você vê na rua. No estado de São Paulo, o setor já movimenta mais de 6 bilhões de reais por ano. 6 bilhões! Isso não é um puxadinho da economia, é um transatlântico financeiro que navega sobre a redução do seu espaço vital. O que as construtoras e os grandes fundos de investimento perceberam é que o metro quadrado ficou caro demais para ser gasto com um tanque de lavar. De 2004 para 2024, o apartamento médio do programa Minha Casa, Minha Vida, em São Paulo, simplesmente evaporou 36% de sua área interna. 58 metros quadrados viraram 37. Onde antes você estendia lençóis, hoje mal cabe uma vassoura. E é nesse vácuo habitacional que o capitalismo de conveniência finca sua bandeira. As lavanderias de autosserviço não são apenas lojas, elas são a solução para um problema que o próprio mercado imobiliário criou. Imagine o cenário perfeito para um investidor. Um negócio que não precisa de funcionários fixos, que funciona das 7 da manhã às 10 da noite ou até 24 horas, onde o cliente faz todo o trabalho, paga adiantado via aplicativo ou totem digital, e a única manutenção necessária é repor sabão e limpar o filtro de vez em quando. É o sonho do rendimento passivo. Redes como Omo Lavanderia, Maria Express e a veterana 5ASEC, que está no Brasil desde os anos 90, estão em uma guerra de expansão. Só a 5ASEC abriu 60 novas lojas em um único ano, crescendo 20% em plena ressaca econômica. Mas vamos falar de números reais, porque é aqui que o plano gigante se revela. Uma franquia dessas promete o ponto de equilíbrio em 18 meses. 18 meses para você recuperar o capital e começar a lucrar com margens superiores a 20%. Em que outro setor de baixo risco você encontra essa rentabilidade sem precisar gerenciar uma folha de pagamento complexa? É por isso que o modelo self-service virou o queridinho dos novos empreendedores. Mas essa facilidade tem um preço, e quem paga, no fim das contas, é o consumidor que se vê dependente de um sistema que ele não controla. A promessa de que lavar fora é mais barato, custando cerca de R$ 60 por mês para quem mora sozinho, parece imbatível frente aos R$ 3.000 de uma máquina lava e seca doméstica. Mas o que ninguém te conta é que essa economia está baseada em uma infraestrutura que o Brasil ainda mal consegue sustentar. 80% dessas lavanderias são pequenas empresas, e muitas delas estão operando no limite. O custo ambiental de manter máquinas industriais é altíssimo, e as exigências legais de descarte de efluentes químicos são rigorosas. No entanto, o mercado cresceu tão rápido que a fiscalização ficou para trás. O consultor José Duarte alerta: estamos vivendo uma seleção natural. Muitos aventureiros entraram no ramo sem o know-how técnico necessário. Para economizar na montagem da loja, alguns recorrem a máquinas domésticas adaptadas, que não aguentam o tranco do uso contínuo e nem entregam a higienização prometida. E é aí que entra o fator que ninguém gosta de comentar: a higiene. Você realmente sabe quem usou aquela máquina antes de você? A servidora pública Júlia Linhares, lá do Ceará, sentiu isso na pele. A conveniência era ótima, mas a dúvida sobre o acúmulo de resíduos de outras lavagens era constante. Não é raro encontrar um pé de meia esquecido, restos de areia ou pelos de animais em máquinas de alto fluxo. O setor está amadurecendo sim, mas em meio a uma selva de concreto onde a pressa muitas vezes atropela a qualidade. E por falar em selva de concreto, o movimento agora é para dentro dos prédios. O Uber da vida doméstica está chegando aos condomínios comuns.
O que já é padrão nos Estados Unidos há décadas, a lavanderia compartilhada no subsolo ou no térreo está se tornando o novo normal nos lançamentos imobiliários brasileiros. As construtoras vendem isso como comodidade, mas a verdade é que elas estão liberando espaço nos apartamentos para espremer mais unidades no mesmo terreno. Você paga o mesmo preço por menos área privativa e ainda paga pelo uso da lavanderia coletiva. É uma vitória tripla para o capital. A construtora lucra na obra, o condomínio terceiriza o serviço e a marca da lavanderia garante uma clientela cativa que não tem outra opção a não ser descer o elevador com o cesto de roupas sujas. Sustentabilidade? Eles usam essa palavra com frequência. Dizem que lavanderias industriais economizam até 65% de água e energia em comparação ao uso doméstico. Para uma família de 4 pessoas, seriam mais de 3.000 litros de água economizados por mês. Parece lindo no papel, não é? Mas essa economia só existe se as máquinas forem de ponta e os produtos forem biodegradáveis. Em um mercado onde a maioria das empresas é pequena e luta contra o alto custo de manutenção de equipamentos importados, a realidade pode ser bem menos verde do que o panfleto sugere. O Brasil tem um menor número de lavanderias de autosserviço por habitante entre as grandes economias, o que significa que o potencial de crescimento ainda é de bilhões. Eles querem dobrar o número de usuários até 2030. Eles querem que você desista de ter uma máquina de lavar, assim como você desistiu de ter um telefone fixo ou uma impressora. Eles querem a sua dependência total da infraestrutura urbana compartilhada. Estamos chegando ao ponto sem retorno dessa transformação. O que começou com uma máquina de lavar na esquina está se tornando o símbolo de uma mudança muito mais profunda na nossa sociedade: o fim da propriedade privada dentro de casa. Pense bem. Já paramos de comprar CDs para assinar o Spotify. Paramos de comprar DVDs para assinar a Netflix. Agora, o sistema quer que você pare de possuir a capacidade de cuidar das suas roupas para assinar um serviço de lavagem. É a uberização definitiva da vida doméstica. No futuro, a ideia de ter uma máquina de lavar em casa pode parecer tão obsoleta quanto ter um telefone fixo ou uma máquina de fax. Essa conveniência que nos vendem como liberdade é, na verdade, uma nova forma de dependência. O mercado mundial de lavanderias está projetado para saltar de 104 bilhões de dólares para 145 bilhões até 2031. E o Brasil é a bola da vez. O plano é claro: transformar o hábito secular de lavar roupa em casa em um serviço tarifado. O objetivo do setor é que, até 2030, o número de brasileiros utilizando lavanderias dobre. Eles não querem apenas quem mora sozinho, eles querem as famílias, os condomínios de luxo e as periferias. Eles querem que você sinta que o seu tempo é valioso demais para ser gasto com um sabão em pó, enquanto eles lucram bilhões com cada ciclo de 30 minutos. Mas essa revolução tem um custo invisível que vai além do dinheiro. Quando abrimos mão da nossa autonomia doméstica, ficamos à mercê das variações de preço dos aplicativos e da manutenção de terceiros. Se a máquina do seu prédio quebra e a empresa não tem peças, que muitas vezes são importadas e caras, você fica literalmente com a roupa suja na mão. O consultor José Duarte foi certeiro quando disse que estamos passando por uma seleção natural. As pequenas lavanderias de bairro, aquelas que não têm tecnologia ou capital para se manter, vão desaparecer, deixando o mercado nas mãos de 3 ou 4 gigantes mundiais. É o monopólio do cotidiano. E a pergunta que fica no ar é: o que faremos com esse tempo que estamos ganhando? A promessa era de que a tecnologia nos daria mais lazer, mas a realidade é que o tempo economizado na lavanderia acaba sendo consumido por mais trabalho, mais redes sociais e mais pressa. Estamos otimizando a vida para caber em apartamentos de 30 metros quadrados, onde o silêncio da máquina de lavar foi substituído pelo barulho constante da produtividade tóxica. Lavar roupa fora de casa é prático? É rápido, com certeza. Mas é também o sinal de que a nossa casa está deixando de ser um refúgio completo para virar apenas um lugar onde dormimos entre um turno de trabalho e outro. A verdade é que o plano gigante por trás da máquina já está em curso e você já faz parte dele.
Cada vez que você aponta o celular para um QR Code em uma lavanderia de autoatendimento, você está validando um modelo urbano que prioriza o lucro do metro quadrado sobre o conforto do lar. Não se engane, não é apenas sobre roupas limpas, é sobre quem controla o seu tempo, o seu espaço e o seu bolso. As lavanderias estão dominando a sua rua porque o estilo de vida moderno foi desenhado para não funcionar sem elas. Elas são o remédio para uma doença que o próprio progresso criou, a falta de tempo e a falta de espaço. Agora cabe a você decidir. Essa conveniência vale o preço de não ser mais dono das suas próprias tarefas? Ou será que estamos pagando para ser operários do nosso próprio consumo, carregando malas de roupas sujas por 3 quadras em troca de 1 hora de liberdade vigiada? A próxima vez que você passar por uma dessas fachadas coloridas com luzes neon e máquinas industriais, não veja apenas uma lavanderia. Veja um império que está reescrevendo o contrato do que significa viver em uma cidade. O mundo mudou. O Brasil finalmente acordou para esse modelo e daqui para frente, o barulho do centrifugador industrial será a trilha sonora da nossa nova rotina urbana. O plano é gigante, é bilionário e ele está apenas começando. A questão não é mais se você vai usar uma dessas máquinas, mas sim quando você vai perceber que a sua casa ficou pequena demais para seus sonhos, mas perfeita para os planos de um investidor.